Bom para Todos de hoje, estamos falando sobre os direitos do consumidor e os serviços de telefonia e comunicação. bomparatodos@tvt.org.br. Você que é usuário, sabe que não é fácil ser atendido satisfatoriamente pelas operadoras. Paciência, teimosia e equilíbrio são necessários. Quanto aos aparelhos celulares, mais da metade das reclamações são referentes às garantias, danos e defeitos dos produtos. Não é fácil, não é? Está aqui conosco no Bom para Todos, Veridiana Alimonte, advogada e pesquisadora do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Olá, Veridiana, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Nós é que agradecemos. Veridiana, como é o trabalho do IDEC, inclusive com os movimentos sociais? O trabalho do IDEC, que é uma associação de consumidores, vai desde o atendimento a esses consumidores, orientações, pesquisas dos serviços, se estão sendo bem prestados ou não, até uma atuação mais direta em políticas públicas. E aí a gente tem envolvimento numa campanha agora ligada ao Programa Nacional de Banda Larga, que se chama Campanha Banda Larga é um Direito Seu, uma ação pela internet barata, de qualidade para todos, porque hoje existe a avaliação de que a internet no Brasil é cara, lenta e para poucos. E é uma campanha em que tem outros atores, outras organizações envolvidas, como o Intervoz, o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, e é importante que os movimentos sociais e os consumidores em geral estejam atentos aí às discussões que estão sendo feitas. Veridiana, quais são as mais importantes dificuldades para os acordos entre os consumidores e as empresas, para que tudo seja resolvido de uma forma boa para ambas as partes? E muitas vezes o consumidor, para conseguir fazer valer os seus direitos, não basta simplesmente ele reclamar na empresa. Ele tem que recorrer ou à Anatel, ou aos Procons, ou às vezes até escrever para um jornal, ou colocar na internet uma reclamação, porque a empresa costuma ir mais, enfim, costuma atender mais rapidamente aquela demanda. Os contratos, eles causam grandes problemas. Eles têm uma letra muito pequena, um texto jurídico muito pesado e o brasileiro não está muito acostumado com isso, não gosta muito. Não é, Veridiana? Seria interessante que tivesse um sumário, então que fosse mais fácil o consumidor, olhando o sumário, encontrar já chegar onde ele quer. Algumas empresas colocam um resumo mais didático antes. Inclusive se discutiu recentemente na alteração do regulamento do telefone fixo, que houvesse junto ao contrato um termo em separado, de uma forma mais didática com as principais condições do plano, né? Então é importante, e é uma coisa importante também saber para o consumidor, que quando uma oferta é feita, mesmo que aquilo não esteja no contrato, se uma oferta foi feita em determinadas condições, a empresa tem que cumprir, mesmo que não esteja expresso no contrato. Os institutos de defesa do consumidor, eles devem estar preparados para tantas demandas, né, Veridiana? Institutos como o IDEC, por exemplo, corremos atrás de algo que nem sempre conseguimos lidar satisfatoriamente, porque são muitas as reclamações. Mas, sem dúvida, precisamos aí nos preparar com estrutura, gente capacitada para responder todas as demandas. É um desafio. Nós fomos às ruas também, nós temos muitas dúvidas da população para você. Vamos ver a primeira delas. Toda vez que eu tenho que ligar para a central de atendimento para fazer uma pergunta questionando assim alguma coisa, tipo de telefonia, comunicação, aí eles me deixam plantado, escutando uma musiquinha qualquer lá. Está certo fazer isso com a pessoa, com o cidadão? Existe um decreto que regulamenta o serviço de atendimento ao consumidor, que são esses call centers aí, e ele diz que quando você opta lá pela opção falar com um atendente, o consumidor tem que ser atendido em até 60 segundos. E se há transferência para um outro atendente, também essa transferência tem que acontecer em 60 segundos. E mais ainda, se o primeiro atendente já registrou qual é a sua demanda, né, o que você está pedindo, o segundo não deveria perguntar novamente. Né? E no caso de cancelamento ou registro de reclamação simplesmente, o primeiro atendente teria que já fazer isso, ele não poderia transferir. Aquela questão, por exemplo, quando você quer cancelar um serviço e fica passando de atendente para atendente só para você desistir no meio do caminho, né? Então, de fato, está errado e é importante que o consumidor, quando passe por isso, registre essa questão na Anatel e nos Procons, porque, em geral, não necessariamente quando ele ligar de novo o problema vai estar resolvido, mas multas, empresas são multadas porque não cumprem essas normas de serviço de atendimento ao consumidor. Então, é importante que esses órgãos tenham esse levantamento, essas informações. Vamos ver a próxima pergunta. A internet às vezes não funciona e eu ligo lá para resolver e eles nunca respondem, demoram para arrumar. Com quem que eu posso reclamar? Então, é uma questão importante. Primeiro, saber se há um problema na área, né, de cobertura, enfim, e aí é importante o consumidor
ter consciência de que ele tem direito ao abatimento das horas que ele fica sem internet quando ela passa de 30 minutos, isso na banda larga, que é fixa, né, que vem ou pelo telefone ou que vem pela TV a cabo. No caso da TV a cabo, a empresa ela tem que mandar uma pessoa para fazer o reparo técnico entre 48 horas a 96 de quando você faz a reclamação, a não ser que o consumidor não possa nesse período. No caso de telefone fixo, seria 24 horas. Nossa próxima pergunta é da Cristina. Tive um problema com a companhia celular e eu queria saber como que eu posso proceder para estar entrando em processo, sendo que eu não tenho nada que diagnostique isso daí, não tenho nada gravado. A obrigação de provar alguma coisa é da empresa, não é do consumidor, né? Mas mesmo assim, é importante que o consumidor se preocupe em guardar para ele coisas que comprovem que ele reclamou, que ele tinha direito a uma coisa. Você pode fazer uma reclamação, enviar pelo correio e ter um aviso de recebimento. Ou essa legislação do Serviço de Atendimento ao Consumidor deu ao consumidor o direito de pedir a gravação da ligação. E ele tem que receber em até 10 dias, né? Ou ele pode pedir, inclusive, um relatório detalhado das solicitações que ele fez, que ele também recebe ou via correio ou por meio eletrônico. Quando o consumidor contratar um plano e tiver uma oferta, as condições lá, se ele tiver condições de entrar na internet, por exemplo, e imprimir as condições dessa oferta, ou fazer a compra pelo telefone e pedir a gravação de quando essa compra for feita, e lá vão ter todas as condições que foram prometidas para ele, é sempre importante. Então, por mais que não seja obrigação do consumidor provar, é importante ele ter todas essas provas também, porque aí o argumento dele fica mais forte, né? Inclusive se ele quiser entrar com uma ação. A Maria Lúcia, ela agora tem uma pergunta sobre linha telefônica fixa. Eu mandei arrumar outro dia a linha telefônica e a linha telefônica, não, conforme eles arrumaram, eles cobraram uma taxa. Então eu gostaria de saber o porquê dessa cobrança. É obrigação da empresa fornecer um serviço de qualidade. Isso significa fazer reparo se for necessário, certo? Se o serviço está com problemas, ela tem que reparar. E ela não pode cobrar, a não ser que esse problema tenha vindo de alguma coisa que o consumidor fez. E também cabe à empresa demonstrar que foi um problema causado pelo consumidor. Senão, isso faz parte de a empresa prestar um serviço de qualidade. E aí, não poderia ser cobrado, né? A empresa de telefonia fixa, ela está autorizada a cobrar, por exemplo, a instalação, a mudança de endereço, mas a visita técnica só se a culpa for do consumidor. Nossa próxima pergunta é do Dorival, vamos ver. Eu tenho pacote de TV a cabo em casa e está muito caro. Quero saber o que a gente pode fazer para diminuir o preço. Nesse caso, o consumidor, ele às vezes tem que lidar com um número grande de informações na hora de escolher um plano. Aí ele vai ter que comparar os planos dentro da mesma empresa, com outras empresas e tentar negociar se tiver uma outra empresa com um plano melhor, mas nesse caso não tem muito o que fazer. Tá, vamos ver mais uma pergunta. Me venderam um plano de controle, né? Uma empresa de telefonia celular. Segundo eles, até 48 horas o plano estaria sendo adquirido por mim. Está indo para 120 e até agora nada. Eu queria saber o que eu tenho que fazer para ter uma solução sobre isso. De forma geral, a legislação de atendimento ao consumidor fala que a empresa tem 5 dias úteis para resolver uma demanda, uma solicitação do consumidor. O consumidor pode, inclusive, pedir para que a empresa escreva para ele formalmente a solução disso que ele pediu. Pode ser por meio eletrônico ou por correspondência, né? E aí o consumidor tem que, de fato, se ele estiver, por exemplo, já pagando o valor correspondente a esse plano controle, ele não deveria, porque ele não está recebendo esse serviço. E é importante que ele guarde esse comprovante que ele reclamou e também procure outros órgãos competentes demonstrando essa situação. O Adilson está com um problema em relação à internet dentro do escritório. Vamos ver. A gente comprou um serviço de internet, a gente recebeu já os aparelhos, só que não estamos conseguindo conectar. Tá, eu gostaria de saber quais são os meus direitos, já que quando eu ligo para lá, cada hora me passa um prazo diferente e cada hora me dá uma informação diferente. Nesse caso também, que deve ser internet banda larga fixa, tem essa questão do regulamento que eu disse que ainda não tem esses prazos, mas a gente pode utilizar da mesma forma o da TV a cabo ou do telefone fixo. E aí no caso do telefone fixo seria uma semana, né, o prazo para a instalação, e da TV a cabo o prazo agendado
com a empresa, mas ela não poderia atrasar isso em mais de 2 dias, em mais de 48 horas, né? E aí, nesse caso, se a empresa teve prejuízo com essa demora na instalação, ela pode, inclusive, buscar reaver esse prejuízo na justiça. Veridiana, eu gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores, inclusive sobre os serviços que o IDEC presta à população. O IDEC é uma associação de consumidores, como eu disse, você pode se associar ao IDEC e ter acesso a serviços específicos de associados, como, por exemplo, a orientação, né? É um valor que você paga anualmente, cerca de R$100, mas existem questões que o IDEC desenvolve também, mesmo que não seja para os seus associados, como pesquisas e outros serviços. Você pode conhecer mais do IDEC no site, que é www.idec.org.br. Veridiana, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, esclareceu muitas de nossas dúvidas. Eu é que agradeço. O Bom para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo, boa semana a todos.